Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí a esse nosso congresso maravilhoso sobre terapias manuais, né? Mais uma vez é um grande prazer, é uma honra poder participar aí de mais um congresso liderado pelo Centro Educacional 7 de Setembro. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Renata Palma, eu sou fisioterapeuta, profissional da educação física, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências da reabilitação. Trabalho aí com movimento há mais de 18 anos, sou docente, né? Sou professora do curso de fisioterapia. No Brasil, fui docente por 2 anos aí em diversas disciplinas e agora aqui em Barcelona, eu moro na Espanha, eu sou docente aqui dessa instituição, que é uma parceria com a Universidade de Barcelona, no qual eu ministro disciplinas de avaliação, terapia manual, enfim. Então, acredito que cabe aí bastante da gente poder discutir um pouquinho, né? O que a gente pode utilizar aí como ferramentas, tanto na fisioterapia quanto na educação física, enfim, todas as áreas que a gente pode trabalhar com o movimento e trabalhar aí com as mãos, né? Terapia manual. Se você nunca me viu e está me vendo a primeira vez, me segue lá no meu Instagram, Prof. Renata Palma. Eu tenho também uma página do YouTube que é Renata Palma, então cada semana eu tô com conteúdos novos, eu faço lives, então é um espaço aí para todo mundo se divertir aí bastante e a gente trocar conhecimento, tá? Então bora lá, meus amores, eu fui escalada aqui, né, eu fui convidada para falar sobre liberação miofascial, né? Então é um tema bacana porque a liberação miofascial ela é muito aplicada tanto em pessoas, em atletas, né, de alto rendimento, em pessoas que só praticam de fim de semana, ou quem não é atleta e acaba tendo alguma alteração aí miofascial, ou alteração postural, ou até mesmo alguma dor gerada ali por essa alteração. Então, é mais ou menos por esse caminho aí que a gente vai bater esse papo aqui nessa nossa palestra de hoje, tudo bem? Então, meus amores, primeira coisa que a gente tem que entender, eu acho que já deve ter sido discutido aqui bastante, né? Ao longo desses dias dentro da terapia manual, né? Quando a gente pensa em terapia manual, a gente tem que compreender todos os mecanismos fisiológicos que estão relacionados aí com a reparação de tecido, reparação tecidual, né? Por quê? A terapia manual, ela vai ser eficaz aí em tratar, reparar esse tecido aí que por alguma maneira sofreu alguma injúria, né? E dessa forma, a gente reparando esse tecido, né, tratando, obviamente, o paciente, o aluno, o indivíduo, ele vai reduzir dor, né, e acelerando aí o processo de cura dele, e muitas vezes a gente melhora propriedades mecânicas e fisiológicas desse tecido, chegando até mexer aí na postura do indivíduo, tá? Então, quando a gente pensa em terapia manual e traz aqui para miofascial, nós temos que considerar o tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele é um conjunto aí único, né? Ele é como se fosse um folheto, né? Para quem gosta ali de comer um folhado que tem vários folhetos, então a gente fala que aquilo ali é um folheto, né? Então, um folheto único que transmite tensões mecânicas à distância. O que quer dizer isso, né? Tudo que é recoberto aí pelo tecido conjuntivo, vamos imaginar que você vai fazer qualquer movimentação com o seu membro superior, e como a gente tem aí, né? A gente vai falar dos trilhos, né? Conjuntivos, como a gente tem essa recoberto por esse tecido, a hora que eu estendo aqui a hora que eu faço uma movimentação com o meu membro superior, eu vou sentir essa tensão aqui lá na área da lombar, tá? Então, a gente tem que considerar que ele é um folheto único, então ele está transmitindo tensões. Então, se a gente trabalhar a distância também, a gente também vai conseguir afetar ali em outras regiões, a gente também vai conseguir trabalhar em outras áreas, mesmo você, a princípio, achando que você só está trabalhando ali, por exemplo, na cervical, e sim, você vai acabar alterando ali região de lombar, tudo bem? Então, meus amores, para a gente entender esse tecido conjuntivo, a gente vai ter que voltar um pouquinho aí, né, na anatomia, tá? Então, para a gente entender a fisiologia, como esse tecido conjuntivo funciona, a gente tem que lembrar aonde que ele está presente. Então, o tecido conjuntivo ele está presente na sua pele,
ele está presente em fáscias. Lembra na anatomia, quando você ia observar um músculo, né, e ele tinha umas fáscias ali? É tecido conjuntivo, tá? Ligamentos, tendões, as fáscias musculares, as cápsulas articulares, tudo isso tem tecido conjuntivo. O único ponto que a gente tem que considerar é que o tecido conjuntivo ele pode ser composto por componentes extracelulares e componentes celulares. O que eu quero dizer com isso aqui? Componentes extracelulares é aquilo que é formado pela secreção de algumas células, tá? Então, vamos imaginar, se, por exemplo, eu pegar minha pele aqui, ó, eu tiro minha pele e eu vou tirar todos os componentes celulares dessa pele, tudo bem? Vai sobrar ali o quê? Componentes extracelulares. A gente fala que sobra um arcabouço, aí isso é tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo ele é tanto os componentes extracelulares que não são a níveis de células, quanto os componentes ali celulares. Então, quando a gente fala de componentes extracelulares, a gente vai considerar o quê? Colágeno, elastina, fibras reticulares, tem também laminina, enfim, outros componentes aí. E água e glicosaminoglicanas, que são as GAGs. Tudo isso é componente extracelular. Tudo isso a gente fala que é um tecido conjuntivo. E a gente vai ter os componentes celulares, que são fibroblastos e condrócitos. Se a gente parar para pensar bem, fibroblastos eles são células ali que vão estar sintetizando matriz, assim como os condrócitos, né? Mas matrizes com rigidez diferentes, porque a gente sabe que os condrócitos, elas estão presentes aonde? Ali na nossa cartilagem, parte óssea, né? Já o fibroblasto não, o fibroblasto ele vai estar gerando uma tensão ali um pouquinho menor, mas mesmo assim ele ainda gera tensão. Então essas duas células, fibroblastos aí, condrócitos, mas principalmente o fibroblasto, vai sintetizar aqueles componentes extracelulares que estão aqui em cima, tá? Então, o fibroblasto vai sintetizar aqui, ó, colágeno, elastina, tudo bem? Então, meus amores, quando a gente pensa nessas estruturas extracelulares sintetizadas, né, pensando aí no contexto de miofascial, a gente vai ter que considerar aí duas proteínas, né, ou fibras de extrema importância, que são colágeno e elastina. Então, vamos lembrar lá. Colágeno e elastina são componentes extracelulares que são, fazem parte ali do tecido conjuntivo, tá? Que são secretadas ali por fibroblastos, mas é um tecido conjuntivo, tudo bem? Qual que é a diferença dessas duas, né? O colágeno, ele apresenta uma propriedade mais plástica. E a elastina, ela vai apresentar uma propriedade mais elástica. Qual que é a principal diferença quando a gente pensa em plástica e elástica, né? Então, meus amores, quando a gente pensa em propriedade plástica, é aquela propriedade, né, plástico. Se você pegar um plástico na mão agora, eu não tenho nenhum plástico aqui, porque meu gato come plástico, então se eu deixo plástico aqui à mostra, ele pega. Mas eu não tenho nenhum aqui agora para eu dar de exemplo. Mas vamos imaginar que eu tenho um saco plástico aqui na minha mão. A hora que eu distendo ele, o que vai acontecer com esse saco plástico? Distendeu. Você solta, ele vai ficar naquele tamanho que você distendeu, certo? Ele não vai voltar. Então, a gente fala que isso é uma propriedade plástica, uma propriedade de adaptação, tudo bem? De aumento ali de tamanho. Já uma propriedade elástica é, por exemplo, um elástico, tá? Aqui eu tenho para dar o exemplo. Um elástico, ó, eu vou distender ele e solto. O que acontece? Ele volta. Então, ele tem essa propriedade elástica de se distender, mas se eu soltar, ele volta para o tamanho original, tudo bem? Então, isso acontece no nosso corpo, em algumas estruturas aí conjuntivas, tá? Então, se uma estrutura ela tem maior concentração de fibras de colágeno, provavelmente essa estrutura ela vai ter uma propriedade plástica, tudo bem? Se ela tem uma maior quantidade de fibras elásticas, ela vai ter uma propriedade elástica. Professora, mas onde que no corpo a gente tem ali propriedade elástica? Quer ver comigo? Pulmão. Respira. E solta o ar. O que seu pulmão ele faz? Ele distende e volta, né? E a propriedade mecânica pulmonar. Mas
é uma propriedade elástica. Nós temos elastina no nosso pulmão para que ele permita que esse pulmão faça isso. Também vamos ter colágeno? Também vamos ter colágeno, mas a gente tem muito mais elastina, tá? Então, dependendo do tipo ali, né, dos componentes que a fáscia vai apresentar, ela vai ter ali uma importância funcional, ou seja, ela vai ser mais plástica ou ela vai ser mais elástica, tudo bem? Então, quando a gente pensa, né, nessas fibras, né, a gente chama também de proteínas, né? A elastina, o que acontece? A elastina, ela é sintetizada pelo ali, né, fibroblasto também, então ela vai ser sintetizada e ela tem uma longa duração. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que, por exemplo, temos a síntese de elastina. Então, essas fibras, elas vão permanecer ali, ó, no seu tecido por muito tempo. Já o colágeno, ele vai se modificando. O que é isso? Vai tendo produção de colágeno por muito mais, tem uma quantidade de produção de colágeno muito maior. Ele tem curta duração, a gente fala o tempo de vida ali do colágeno, tá? Então, ao longo da vida, a gente vai modificando. Se a gente, por exemplo, pensar numa criança e no idoso, a hora que a gente vai pensar em colágeno, se a gente for levar para a pele ali, a gente vê que é diferente, porque ele foi se alterando ali ao longo da vida. Então, a gente tem uma síntese ali ao longo da vida, tudo bem? E aí, quando a gente pensa, né, nessas duas proteínas, a gente já sabe que ainda não se sabe ao certo, existem algumas suposições, mas não se sabe ao certo o que vai estimular a secreção de elastina. Mas a gente já sabe o que estimula a secreção de colágeno. E sabe o que estimula a secreção de colágeno? Essa modificação que vai acontecendo aí rapidamente de curta duração? A tensão do tecido, a tensão tecidual. Vamos imaginar então que você tem um músculo que tem ali uma tensão, que a gente fala uma tensão fisiológica, né? E um outro músculo que ele está encurtado, ele apresenta uma tensão maior que o músculo que tem ali uma tensão fisiológica. O que vai acontecer? Esse músculo que está encurtado ali, como ele tem uma tensão maior, ele vai produzir mais colágeno, tudo bem? Ele produzindo ali mais colágeno, o que vai acontecer? Aquele tecido vai se adaptando ali àquela situação, beleza? Mas se você lembrar aqui, ó, eu sempre gosto de trazer essa parte, mas se você lembrar aqui, ó, o colágeno ele tem propriedade plástica, então ele pode se deformar para aumentar, não só para encurtar. Esse é o ponto-chave aí quando a gente pensa em miofacial. Tudo bem, meus amores? Então, o que acontece ali, né, nessas fibras de colágeno, pensando na tensão, para que ela se modifique, para que ela se altere, tá? Vamos imaginar que você pega ali um tecido conjuntivo que tem uma concentração muito grande de colágeno, tá? E aí você vai fazer uma tensão nesse tecido. Então, tensão, ó, vamos imaginar aqui que eu vou colocar meu elástico de novo, mas a gente só vai considerar o tecido. Eu vou fazer uma tensão nesse tecido, tá? Mas eu vou fazer uma tensão lenta, ó. Uma tensão lenta, contínua e prolongada. Lenta, contínua e prolongada. Olha o tamanho que ela ficou, tá? As moléculas de colágeno, elas vão se instalando em séries, tudo bem? Em séries significa uma atrás da outra, assim, ó, pá, 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 tá? E aí o que acontece? Como elas vão se instalando em séries, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. Espera que dá para fazer desenho. Aqui, tá? Vou colocar vermelho. Como elas vão se instalando em séries, assim, ó, a hora que eu vou puxar, vamos imaginar que esse colágeno está todo aqui, assim, um em cima do outro, tá? E a hora que eu vou fazendo uma tensão lenta, contínua e prolongada, ele vai se instalando em séries, essas moléculas de colágeno. Então, os feixes conjuntivos aqui, ó, vão se alongar. Tudo bem? Beleza? No caso, se a gente altera esse tipo de tensão que vai ser empregada ali, por exemplo, se você faz uma tensão rápida, olha a diferença, tá? Aqui tensão lenta, contínua e prolongada, uma tensão rápida. O que acontece? Essas moléculas de colágeno, elas vão se instalar em paralelo, mais do que estão aqui, ó, tá? Em paralelo.
assim, tudo bem? E os feixes conjuntivos vão se multiplicar. Então, elas vão ficar dessa maneira. Já pararam para apertar aqui alguns pontos, né, que a gente chama de pontos de gatilho, que você sente um negocinho duro? É isso aqui, são os feixes conjuntivos de colágeno multiplicados aqui em séries, tá? Nunca ouviram falar aquela pessoa que falou, nossa, fiquei com um torcicolo, né? Porque eu fui virar muito rápido meu pescoço, porque eu fui olhar para não sei aonde muito rápido, e aí eu senti um tranco, né? E agora eu tô com um torcicolo, e aí você coloca a mão, tá aquele negócio enorme. Por quê? Foi uma tensão dada muito rápida naquele feixe muscular, naquele músculo. E aí esse colágeno acabou se colocando ali, né, se multiplicando em séries e acabou formando ali, se instalando em paralelo e formando aí isso que a gente não espera, tá? Então, quando a gente pensa, né, na fáscia, né, o que significa fáscia? A fáscia, ela vem do latim, que é banda ou bandagem, tudo bem? Então, a fáscia, a gente fala que a fáscia a gente tem a fáscia superficial e a fáscia profunda. A fáscia superficial é aquela camada externa, né, que tem ali em cima do tecido adiposo, certo? E aí mesmo, embaixo dessa camada, nós vamos ter a camada interna, mas mesmo assim ainda está mais superficial, então a gente chama de superficial. A fáscia profunda é aquela que vai proteger os nossos órgãos, tá? É aquela que vai proteger os nossos músculos, é aquela que vai proteger nervos, vasos sanguíneos. A hora que você está na aula de anatomia lá e que você vai olhar ali, né, o cadáver e você vai olhar a peça muscular, tem uma fáscia por cima, recobrindo esse órgão, tá? Então, essa fáscia, ela, além de proteger, ela leva nutrição. Então, essa fáscia, ela tá ali toda cheia de quem? Do tecido conjuntivo, colágeno, tudo bem? Então, ela está presente aí bastante, tanto superficialmente quanto profundo aí no nosso organismo, tá? Então, ela vai proteger, ela vai levar nutrição, ela vai ser responsável pela reparação, já que ela está levando nutrição ali a todo momento, e já que a gente pode dar uma atenção ali e deixar ela em série, né? Então, a todo momento, ela está reparando, e ela é formada por células conjuntivas aqui, né? Aqui umas células diferentes são os blastos, tá? Mas, novamente, né, as proteínas de constituição vai ser o colágeno e a elastina. Então, é tudo aquilo que a gente já bateu papo aí sobre colágeno e elastina, tá? E aí, a hora que a gente olha aqui, meus amores, olha só que bacana. Isso são os trilhos anatômicos faciais. Vocês estão vendo? É como se fosse uma rede de uma teia de aranha aí, né? Então, esses trilhos anatômicos, eles estão conectados, tá? Então, se você pegar aqui, vamos imaginar que aqui é a musculatura lá do membro inferior, o trilho anatômico dela, dessas fáscias, elas vão estar todas conectadas até ali o membro superior. Então, nós temos esses trilhos anatômicos aí presentes que estão cheios de colágeno aí e elastina, tudo bem? Então, os tipos de fáscias, né? A gente falou que ela pode ser superficial e profunda, mas nós vamos ter aí os tipos específicos, né? Então, temos a superficial, que a gente já conversou, temos a fáscia pleural, a fáscia de peritônio, a fáscia meníngea, né, ou das meninges, e aqui vai ser de extrema importância aqui, pensando em postura, que é a cérvico-tóraco-abdômen-pélvica. É uma fáscia com um nome grande, parece um xingamento, mas ela é de extrema importância para nós, como físio aí, ou como profissionais do movimento, tá? Então, dentre essas fáscias, a fáscia superficial, ela tem um tecido conjuntivo ali mais frouxo, tá? Ela vai ser responsável, ele lembra que ela está bem superficial, sobre o tecido adiposo, ela é mais responsável ali por nutrição, né? Tem ali muitos capilares, então ela consegue levar bastante nutrientes, né? O sistema linfático também está por ali, então a fáscia superficial, ela tem uma função ali muito mais metabólica, tudo bem? Aí nós temos ali a aponeurose superficial, né? Que é um envelope único que a gente fala, dobrado sobre si várias vezes. Imagina, você pegou ali a face e dobrou várias vezes, né? E
e formou ali aquele tecido, tudo bem? Ela tem uma espessura ali mais variável, mas essa aponeurose superficial, ela envolve os músculos superficiais, tá? Quando a gente pensa nos métodos de posturas, né, globais, como RPGs ou stretching, eles estão ali atuando principalmente nesse tipo de fáscia, que é a aponeurose superficial. Tá ali em cima de músculos mais superficiais, tudo bem? Que trabalha ali na postura. Então, como ela tem uma espessura mais variável, ela não é tão frouxa quanto a outra, tá? Então, a gente pode trabalhar a tensão ali para fazer com que esses feixes eles fiquem ali em paralelo e a gente consiga ali uma melhor função. Aí nós vamos ter as fáscias do peritônio, tá? Então, as fáscias do peritônio, ela vai estar ali nas nossas vísceras, né? Intestino aqui, todas as nossas vísceras que tem. O que ela permite? Imagina se você tivesse um intestino solto dentro ali, né? Ali dentro de você, né? E ele está raspando em algumas outras partes, né? Isso com um atrito podia gerar podia danificar esse tecido. Então, essas vísceras, como tem essa fáscia que permite uma nutrição, permite ali como se ela ficasse mais lisa, né? Permite com que ela se escorregue, tá? E aí, essa fáscia peritoneal, ela também, né, além de proteção, ela também vai levar ali nutrição para aquelas vísceras, tudo bem? E aí nós temos a cadeia de tensão recíproca, tá? Que é o outro tipo de fáscia. Ela é formada pelo conjunto de membranas que revestem ali, ó, o eixo cérebro-espinhal, tudo bem? Então, por exemplo, a dura mater, tá? A dura mater, que é uma das mais importantes ali, ela vai do crânio até o sacro, então a gente tem uma fáscia que vai revestir ali essa dura mater, e ela serve ali também como proteção, tudo bem? Ainda mais pensando no nosso eixo cérebro-espinal, certo? E aí a gente tem a última que é de extrema importância pensando em postura, que é a fáscia de cadeia cérvico-tóraco-abdômen-pélvica. Parece um xingamento, né? Mas a hora que você olha, meus amores, o nome, cérvico-tóraco-abdômico-pélvica, o que quer dizer? Quer dizer que essa fáscia, ela tá vindo lá da sua cabeça, vai lá do fio do cabelo até a pelve, tá? Então, a gente costuma falar que essa face aqui, ela é o nosso pilar do esqueleto fibroso. Ela une desde a base do crânio até os membros inferiores ali, tudo bem? Então, com essa face, a gente acredita que ela pode ser uma das principais relações, principais alterações da estática, tá? Então, vamos imaginar que aquele seu paciente ou aquele seu aluno tem uma alteração de postura, né? Normalmente, assim, ombrinho para dentro, lombarzinha assim mais para dentro, e aí você sempre pensa, nossa, se eu podia puxar, né, essa pessoa, assim, ó, para alinhar ela. A hora que você pensa nisso, eu podia puxar para alinhar, você está pensando no pilar do esqueleto fibroso, que é essa fáscia, e ela existe, a gente consegue trabalhar ela pensando ali na miofacial como pompagem, tá? Então, meus amores, dentro da miofacial, obviamente, a gente tem diversas técnicas, diversas abordagens, né? E aqui eu estou entrando toda essa introdução aqui anatômica para a gente entrar mais aí na pompagem, que é trabalhar mais em cima de postura, mais em cima de fáscia. Eu não vou ficar aqui hoje falando de dry needling ou estímulo de ponto em gatilho, porque dentro da pompagem a gente consegue ali dissolver também esses pontos em gatilhos, tudo bem? Então, essa é a nossa queridona aqui, ó, cadeia cérvico-tóraco-abdômen-pélvica, tá? Então, ela vai começar aqui, olha só, ela tá toda interligada, né? Então, a gente fala que ela começa aqui e ela vai terminar lá na pelve. Então, vamos imaginar que isso aqui está encurtado. O que vai acontecer? Vai aumentar essa curvatura, né? Vai colocar esse cara aqui com o queixo lá para frente, né? Porque está esmagando, vamos imaginar que ela está encurtando. Então, a nossa ideia é alongar essa face e dessa maneira a gente consegue, aí, por meio da pompagem, né? Devolver a postura do paciente. Beleza? Então, meus amores, a tensão aplicada ali, né, no tecido conjuntivo vai determinar ali
a síntese dele, se vai estar ali mais em paralelo, mais em série, como ele vai estar, e a sua resistência mecânica, tá? Então, dependendo da deposição do colágeno ali, vai determinar qual é a tensão desse local, tá? Então, tudo vai tratar de um processo de adaptação ali, dependendo da força que você vai direcionar, que você vai colocar nesse tecido. Então, a gente consegue adaptar esse tecido para ele ficar mais rígido ou menos rígido e mais espaçado ali. Tudo bem? Beleza? Então, aqui são só exemplos, tá? O tecido conjuntivo, como eu falei, está presente em diversos locais, e aí, dependendo de como ele está organizado, vai determinar a tensão desse tecido. A pele, por exemplo, a gente tem uma organização ali aleatória, mais multidirecional. Então, ela tem, né? A pele, ela não é tão... A gente fala que a gente consegue puxar, ela não é tão rígida ali, né? Quanto quando a gente compara com outros tecidos, por exemplo, o ligamento, tá? O ligamento, ele tá ali em várias direções, certo? Mas muito mais organizado do que a fibra da pele. Então, ele é muito mais... a gente fala que ele tem muito mais tensão ali, tudo bem? Os tendões, ele tem uma organização mais em paralela e ele, obviamente, ele vai ter uma alta resistência e a tensões muito mais do que os ligamentos, por isso que é muito mais fácil a gente ter um rompimento de ligamento de joelho, por exemplo, do que um rompimento de tendão de calcâneo, né? Porque ele tem uma organização em paralelo e uma resistência muito mais alta a tensões, tá? Então, quando a gente vai pensar, né, durante a sua mobilização miofacial ali, a gente vai ter que prestar atenção nas alterações fisiológicas que ocorrem durante essa mobilização, tá? Então, quando a gente pensa nas alterações fisiológicas, temos aqui alguns passos que ocorrem, tá? Então, você tá ali, né, alongando, né, o cara, ou o cara, ele fez um movimento muito rápido, vai gerar uma lesão ali de qualquer maneira, tá? Existe um processo de cura ali, reparo, vai formar um tecido cicatricial. Então, você fez ali a miofacial, aumentou o tamanho, ele vai cicatrizar desse tamanho, tudo bem? E aí a gente vai tentar chegar no limite de escoamento intra e intertecidual. O que é isso, essa palavra enorme? Escoamento. Quando a gente pensa em escoamento, é quando a gente coloca barreiras ali para a água não escoar, né? Vamos imaginar que você vai lavar lá seu banheiro e começa a encher de água ali, né? Então você tira o ralo para escoar essa água. Ou você não quer que a água saia, você vai colocar alguns tijolinhos ali do lado. Então, limitação de escoamento é o quê? A gente chega até um ponto onde essa fáscia pode ir, a gente vai parar ali, vai esperar que ocorra todo um processo de cura e reparo, e aí no próximo alongamento, no próximo estiramento, você vai um pouquinho mais desse escoamento aí intra ou intertecidual para que aumente aí esse tamanho, tudo bem? Uma coisa importantíssima, né, que a gente vai ter que considerar quando a gente está trabalhando com liberação miofacial, o fuso muscular. Por que tem que, além de ser a tensão mais lenta forma esse tecido conjuntivo, ele vai ficar de uma forma assim mais em série. O que acontece se você fizer um estímulo muito brusco, né? Nós temos o fuso muscular, se vocês lembram, o fuso muscular está dentro. Então, a gente tem vários, mas a gente sempre dá exemplo de um, né? Tá dentro ali da fibra muscular, e quando a gente ativa essa fibra muscular de uma forma muito rápida, né? Vamos imaginar, você vai fazer um alongamento muito rápido, o fuso muscular manda informação lá para o sistema nervoso central. Contrai esse músculo porque está alongando muito rápido e pode ser que gere dano, né? É o que a gente faz o teste de joelho lá, que a gente percute sobre a patela, tá? Então, se você fizer um alongamento muito rápido, o fuso vai dar essa informação e automaticamente vai ter uma retração ali daquela fáscia. E aí vai gerar ponto em gatilho e tudo aquilo que a gente já conhece. Por isso, não vamos brincar aí com o fuso muscular no momento que estiver trabalhando aí com o seu paciente, tudo bem? Aqui a gente pode passar. Vamos lá então, meus amores. Qual que é a resistência
que cada tecido tenha um movimento articular. Olha só que legal. Quando a gente vai pensar numa limitação articular, então, que eu estou falando tudo isso para chegar num ponto aqui, né? Vamos imaginar que seu paciente, ou seu aluno, ou enfim, quem você está trabalhando, ele tem uma redução da amplitude de movimento. O que é redução de amplitude de movimento? Ó, ele não ele não consegue estender ou fletir o cotovelo dentro de um arco de movimento completo. E aí, tem muita gente que pensa, pode ser uma lesão de cápsula articular, uma lesão disso, uma lesão daquilo outro, e blá, blá, blá. Aí, a hora que a gente olha essa porcentagem, o que a gente quer dizer aqui? Resistência é o quê? A resistência que essa estrutura pode colocar sobre o movimento, tá? Então, uma cápsula articular, ela pode colocar 45%, 47% sobre o movimento. O que é isso? A cápsula articular, obviamente, na hora que eu estou movimentando, ela pode me limitar ali, porque ela aplica uma resistência ao movimento 47%. O tendão, 10%, a pele, 2%. A pele é molinha, ela ela não limita muito o nosso movimento, né? O tendão, 10%. Mas olha o músculo, e a face muscular aqui, né? 41%. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando você vai tratar o seu paciente, ou está ali com o seu aluno, você está achando que ele tem um dano articular, e na verdade ele tem uma face muscular ali muito retraída. E já que ela representa 41% da resistência ao movimento articular, isso quer dizer que se você liberar essa face muscular, pode ser que essa pessoa, esse indivíduo, volte a ter um movimento articular aí mais amplo ou próximo do normal. Olha que bacana, né? Então isso acontece principalmente cervical, lombar, ombro, tá? Quadril. Então, vamos tentar liberar ali face muscular, que liberando a gente pode ser que consiga ali ganhar muito mais movimento articular e a gente volta nosso tratamento para um caminho ali mais desejado, tá? Não fica perdendo tempo tentando trabalhar, eu vou trabalhar processo inflamatório da cápsula articular, por isso que ele não tem flexão e extensão. E, na verdade, você deveria estar trabalhando ali miofacial. Tudo bem, meus amores? Então, bora lá. Então, qual que é o nosso objetivo, né? E pensando aqui, eu vou falar um pouco mais sobre a fisioterapia, que a área que eu mais trabalho, né? Mas o objetivo sempre vai ser resgatar a função, tá? Então, se aquele paciente tem uma perda de função, porque ele tem uma alteração miofacial, a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Se você for físio, você vai fazer a fisioterapia em geral ali, uma cinesioterapia, né? A gente vai tentar resgatar a função. E aí, principalmente, recursos terapêuticos manuais, que aqui vai ser pompagem ou manobras miofaciais, tudo bem? E aí, como que funciona isso, né? Pensando na poupagem aqui, que é onde eu vou ser mais específico, né? A gente vai tentar reorganizar essa postura aí desse paciente, aplicando tensões nesse esqueleto miofacial, tá? Então, elas são manobras, né? Que a gente não está visando alongamento, muitas pessoas confundem, falam, você está alongando o paciente. Não, não é alongando, tá? A gente está diminuindo essa tensão miofacial e reorganizando esse tecido conjuntivo para facilitar aí a tomada de postura global desse paciente, tá? Então, você pode fazer, se você, por exemplo, for trabalhar com um RPG, você está trabalhando postura no seu paciente, qualquer que seja, né? Você pode trabalhar antes, durante e após a postura que esse paciente aí vai realizar, tudo bem? Então, quais são as regras, né? Ponto 1. O mais lento possível, porque vocês já sabem o porquê agora. Sempre acompanhando a respiração. Por quê? A hora que o paciente está puxando o ar, o músculo está contraindo, tá? Porque existe aqui, ele está respirando, certo? A hora que ele solta, o músculo está relaxando. Então, a nossa manobra vai ser durante a expiração, tudo bem? Porque o músculo está relaxado. Se você tentar fazendo durante a ins, você vai lutar ali contra aquele músculo mais do que deveria, tá? Então, você vai manter a posição da sua manobra miofacial ali por 30 segundos ou de 3 a 4 minutos do movimento respiratório, se esse indivíduo estiver com o movimento respiratório ali basal e não hiperventilando, né?
Para que seja eficiente, você tem que fazer de 3 a 5 vezes desse movimento por 30 segundos cada. Vamos lá, mais uma vez, a gente vai realizar a manobra miofacial o mais lento possível, 3 a 5 vezes em cada músculo, de 30 segundos aí de cada realização, tá? E aí eu sempre falo, tem que ter o quê? Pegada. Você vai ser suave porque sua manobra é lenta, mas você tem que segurar, tem que ter uma pegada firme, tá? Porque você tem que sentir essa tensão tecidual do seu paciente até o ponto máximo. Lembra? A gente tem que chegar até o escoamento ali, a gente tem que chegar até aquele ponto máximo dessa fáscia, tudo bem? Senão não funciona, certo? E aí, meus amores, quais são os músculos que a gente pode aplicar? Principalmente, trapézio superior, se vocês lembrarem aqui, ó, nessa região, forma muito ali pontos de tensão, tá? Então a gente consegue eliminar, então sempre a favor do movimento ali, né? Contra o movimento, perdão, né? Fazendo com que você estire ao máximo essa musculatura, tá? Então, trapézio, fibras superiores, porque tem muito acúmulo de tensão ali. Um outro músculo que também tem bastante, isso acontece muito principalmente quando o paciente tem um torcicolo, né? É o esternocleidomastoideu, tá? Então, a gente trabalha bastante esternocleidomastoideu, pacientes com torcicolo, tudo bem? O escaleno também vai entrar ali, né? Juntamente com o esternocleidomastoideu com o paciente com torcicolo. E algumas vezes, sim, a gente pode ter pontos de tensão aí também no escaleno, igual a gente tem no trapézio fibra superior, tudo bem? Peitoral menor. Nossa, quantos pacientes não adotam essa postura aqui, ó? Tá? E aí, muitas vezes, a gente liberando, né? A gente fala que é liberar, a gente libera esse peito mesmo, fazendo uma manobra aqui miofacial, a gente consegue abrir, né? Esse peitoral menor, fazendo com que esse paciente tenha uma postura melhor. Então, peitoral menor, principalmente em postura, tá? A gente tá atua bastante aí em pacientes que têm alteração de postura. O peitoral maior, que ele vem por cima ali do peitoral menor, também muitas vezes ele acaba encurtando e também trazendo esse ombro aí para frente. Então, ele também é responsável ali pela postura do paciente, tá? Romboides, tá? Então, os romboides, muitas vezes a gente tem pontos de tensão ali que bem centralizados, porque ele é um músculo ali que ele está sempre em movimento, já que ele traz a nossa escápula ali para dentro, né? Ele sempre está tentando trazer esse escápulo para dentro. Então, um paciente que tem uma alteração postural, ele vai trabalhar muito esse romboide, ou muitas vezes ele pode ter esse romboide aí com uma restrição, então a gente vai liberar aí esse romboide também, tudo bem? E aqui, principalmente, né? Iliopsoas, né, ou os lombar, a gente fala os lombares analíticas, né, que é o ilho lombar, costa lombar e o ilho costal. Esses músculos aqui, principalmente, eles vão ser responsáveis ali por uma alteração de postura a nível lombar. Então, esse paciente pode ter aí uma curvatura aumentada na região lombar. Então, a gente puxa essa lombar aí, a gente puxa, faz uma manobra miofacial ali, bem nessa região e, consequentemente, além de melhorar a postura, a gente pode diminuir a dor desse paciente, tudo bem? E, por último, aqui, né, passei ali os principais músculos que podem ser utilizados, né, as indicações. Então, meus amores, indicações, se o paciente, seu aluno, chegou com contratura muscular, que não é aguda, não adianta ser o cara chegou tá com torcicolo agora, ele chegou, tô com torcicolo, e você vai querer pôr a mão porque ele ainda tá agudo essa contratura, você não vai conseguir, você tem que esperar passar aquela fase inflamatória ali aguda, tudo bem? Êxtase líquida, né, ou ausência do movimento do líquido intersticial ali, então nessa êxtase líquida a gente também pode trabalhar essa manobra miofacial, encurtamento, né, em tensões musculares, obviamente, dor muscular que não é aguda e disfunções miofaciais em gerais. Contraindicação, tá? Estiramento muscular,
tomar muito cuidado com o estiramento muscular, porque já que você vai afastar, né, essa fáscia, você pode causar aí uma ruptura, tá? Desse músculo, que ele só está com um estiramento até então, e a mesma coisa com o ligamento, tudo bem? Contraturas musculares aí agudas também, como eu falei para vocês, como ainda está um processo ali inflamatório acontecendo, tá muito inchado, tem todo um processo de reparo, não coloca a mão nesse cara, tudo bem? Ou rupturas ligamentares e faciais também, como eu já falei, a gente não coloca. Então, se o músculo tendão, o ligamento, ele não apresenta nenhuma ruptura, não apresenta nenhum estiramento, a gente pode trabalhar miofacial, tá? Então, o problema vai ser somente ali na fáscia. Aí você pode trabalhar à vontade. Caso contrário, contraindicação, já vi paciente com ruptura de trícepsural ali, e o fisioterapeuta achar que era uma contratura muscular, não aguda, fazer uma fáscia muscular e gerar um rompimento aí desse tecido, tá? Então, muito cuidado, essa é a única cuidado que a gente tem que ter, tá, meus amores? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês, espero que vocês tenham absorvido, né? Primeiro a gente, só fazendo um fechamento, primeiro a gente entendeu o que é o tecido conjuntivo, como trabalhar com ele, por que se a gente fizer uma tensão lenta, espaçada, a gente vai conseguir orientar ele em séries e aumentar o tamanho, porque ele é plástico, né? A gente entendeu ali como que a gente pode utilizar essa técnica associando a respiração, né? O tempo que a gente tem que fazer e quantas vezes em cada músculo. A gente viu ali quais os principais músculos que a gente pode trabalhar pensando somente em tensão muscular e pensando também em postura, tá? E para finalizar, nós vimos aí as indicações e as contraindicações aí, as contraindicações que a gente tem desse método. Obviamente, dentro da miofacial a gente tem outras metodologias, certo? É um campo muito grande, é uma ferramenta muito bacana de ser trabalhada, tá? Então hoje eu dei ali um por cima ali, só falando de pompagem, e eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês estejam aproveitando esse congresso, é muito importante esse interesse que vocês têm aí, né, que cada um tem aí de buscar mais conhecimentos, e com certeza isso vai fazer diferença aí na sua atuação profissional, tá? Quem ainda não me segue, não esqueça, no Instagram, Prof. Renata Palma, no YouTube, Renata Palma, estarei sempre aberta aí para tirar dúvidas com vocês, tá bom? Parabéns pela iniciativa aí de fazer esse congresso e tamo junto sempre. Tchau!